da região, dos arredores. Bom dia. É com muita alegria, assim como o seu Sérgio mencionou, é com muita alegria e, sem dúvida nenhuma, um acréscimo de misericórdia, essa oportunidade que estamos tendo através de amigos muito caros que acreditam, que dão ou cedem um pouquinho do tempo para realizarmos alguma coisa de útil, e é uma gratidão muito grande. E eu gostaria de agradecer primeiramente aos trabalhadores do Centro Espírita, do Lar Espírita União, a todos os trabalhadores, aos dirigentes, à parte da diretoria, ao Conselho Deliberativo, ao presidente, ao vice, aos evangelizadores, sem dúvida, na pessoa do seu Sérgio, na pessoa do seu Pedro, que mais uma vez tão carinhosamente tem nos aberto as portas, e nós sentimos esse calor vivo, esse coração, para estarmos mais uma vez aqui. Agradecemos, não podemos nos furtar de agradecer aos benfeitores da casa, porque tudo começa no lado de lá, o planejamento todo, e mais uma vez o acréscimo de nos deixar trabalhar um pouquinho, um grãozinho, a todos os trabalhadores, para que construamos na alvorada que se ergue junto com Cristo. E agradecer a presença de todos os irmãos que estamos aqui e que nos enlacemos pelo coração em Cristo e que permaneçamos assim na sua serena e generosa paz. O tema que nos foi proposto é intitulado Sistemas, e a primeira coincidência até que se vê é essa imagem. Estávamos analisando, pensando em que imagem poderia ser, e veio a imagem do planeta. E há 2 dias atrás, inclusive, né, que a gente fez a fala, a preleção em Irineópolis, era o dia do planeta. Então, eu na verdade não sabia, né, quem me passou essa informação foi o Google, que me passou essa generosa informação de que era dia do planeta. Mas a gente não sabia. E olhando para o nosso querido e amado planeta, berço da humanidade terrestre, eu lembro de uma mensagem de um espírito amigo, um trechinho, que ele comenta assim: belo planeta, belíssimo planeta, mas de ainda em homens em desalinho. Nós temos um berço magistral, com potencialidades que Deus nos deu para conseguirmos caminhar no progresso. Mas ainda em homens em desalinhos internos. E nós ficamos até emocionados porque a bondade dos benfeitores que nos guiam como se fôssemos crianças birrentas, como se insistíssemos tanto na revolta, como se insistíssemos tanto no revide, batemos os pés e mesmo assim eles vêm com uma humildade que não tem tamanho. E quando às vezes sentimos as mãos deles, nós não temos outra alternativa a não ser nos rendermos. Não há como. Porque o amor, não tem como nós remarmos contra o amor intenso. E esse jogo que vem é ilimitado. Mas mesmo assim, nós ainda batemos os pés. E aí estamos nessa caminhada. E eu peço licença para fazermos de início uma pequena leitura de um fragmento de um texto muito atual. Não vou falar ainda, nós não vamos falar ainda de que
qual é a origem, qual é a fonte do tema, do fragmento, mas nós vamos perceber que ele é bem atual. O subtítulo é Questões Sociais. As questões sociais preocupam vivamente a nossa época. Vê-se, não sem espanto, que os progressos da civilização e o aumento enorme dos agentes produtivos e da riqueza, o desenvolvimento da instrução, não tem podido extinguir o pauperismo, a miséria, nem curar os males de maior número. O que nosso querido irmão está falando justamente é que nós temos tantas potencialidades e produções de riquezas e tecnologia, mas mesmo assim nós não conseguimos diminuir essa pobreza, nem curar os males maiores, que solapam a humanidade. Entretanto, os sentimentos generosos e humanitários não desapareceram. No coração dos povos, aninham-se instintivas aspirações para a justiça e bem assim anseios vagos de uma vida melhor. Então nós temos filósofos, cientistas, historiadores de todas as áreas, de todos os povos, que têm esse anseio e que impulsionam aqueles que vacilam, aqueles que cambaleiam. E nós podemos fazer inclusive uma analogia com a unidade familiar, a nossa casa. Às vezes nós somos fontes de sustento, de empolgação, de esperança para irmãos nossos que não estão assim vendo tão brilho na vida, ou às vezes o contrário, não só no lar, mas às vezes amigos próximos, às vezes até desconhecidos, aparentemente desconhecidos. E não some esses impulsos de um anseio melhor, de uma justiça melhor. Isso é uma natureza nossa, é uma natureza divina. Compreende-se geralmente que é necessária uma divisão mais equitativa dos bens da terra. Então, a partir dos séculos, através da racionalização, do logicar, nós compreendemos que há necessidade de uma divisão mais equitativa dos bens da terra. Mas quais são os bens da terra? São realmente os bens da terra. As cadeiras que nós estamos sentados agora são pedaços da terra. O microfone, a mesa, a nossa geladeira de casa, são pedaços da terra. Porque o homem simplesmente pega um pedaço e transforma no que ele tem de interesse. Então nós, através da alquimia antiga, nós transformamos os minerais, os líquidos, os gases, em carros, em prédios, em pneus, em várias coisas. São pedaços da terra que nós temos. E às vezes nos foge essa origem dos bens da terra. Costumeiramente, quando perguntamos, o senhor comprou tal coisa? Eu paguei 15 vezes na loja tal. Essa é a origem. Mas é uma fase do processo dos bens da terra, porque é um pedaço da terra. Então, os filósofos, os historiadores, os estudiosos, através dos tempos, entenderam que há necessidade de ter uma divisão mais equitativa. Só que o nosso autor, ele continua. Daí, 1000 teorias, 1000 sistemas diversos, tendentes a melhorar a situação das classes pobres, a assegurar a cada um os meios do estritamente necessário. Então, a partir daí, como veio esse anseio de equilibrar mais os bens, o necessário pelo menos, forjou-se 1000 teorias, 1000 ideologias, 1000 ideias para tentar equilibrar. Mas a aplicação desses sistemas exige da parte de uns muita paciência e habilidade. Da parte de outros, um espírito de sacrifício, um espírito de abnegação, que lhes é absolutamente essencial. O que nosso irmão está falando é que não há como. Como meio, há necessidade
de os irmãos que compõem aquele conjunto, aquela sociedade, da parte de uns muita paciência e habilidade, e da parte de uns um espírito de abnegação para atingir o fim. E ele coloca ainda aqui, é absolutamente essencial. Não há como. Não há outro caminho. Não há outra estrada. Em vez dessa mútua benevolência, que aproximando os homens lhes permitiria estudar em comum e resolver os mais graves problemas, é com violência e ameaça nos lábios que o proletário reclama seu lugar no banquete social. E é com acrimônia, com acidez, que o rico se confina no seu egoísmo e recusa abandonar aos famintos as menores migalhas da sua fortuna. Assim, um abismo se abre. As desavenças, as cobiças, os furores acumulam-se dia a dia. Então, nesse processo todo da humanidade, foi se abrindo um abismo e foram se acumulando desavenças, acidez, furores, cobiças, porque ainda não está implantado essas habilidades que o querido irmão falou. O estado de guerra ou de paz armada que pesa sobre o mundo alimenta esses sentimentos hostis. Os governos e as nações dão funestos exemplos e assumem grandes responsabilidades, desenvolvendo instintos belicosos em detrimento das obras pacíficas e fecundas. Meus queridos irmãos, acerenemos o nosso coração, porque não vai sair daqui um discurso político. Não é essa a intenção. Não nos preocupemos, não é esse o objetivo, de maneira nenhuma. As paixões pela guerra traz tantas ruínas morais quanto destroços materiais. E, inclusive, nós podemos dizer, com base no conhecimento espírita, que os destroços morais são muito maiores que os destroços materiais. Mas nós não conseguimos enxergar, às vezes. Muitas vezes. Nós vemos a cidade tal que foi bombardeada, ou que destruiu completamente. E isso nos estarrece. Mas e quantos corações foram rasgados? Quantos irmãos foram renegados ao abandono, à solidão, à miséria, devido a essas guerras, devido à cobiça, devido ao egoísmo? Nós não conseguimos, às vezes, enxergar isso. Desperta, atiça as paixões brutais e inspira o desprezo pela vida. Isso é muito forte. Inspira o desprezo pela vida. E aí, nós lembramos de um caso, de vários que aconteceram, independentemente do setor político. Nós lembramos um caso de um jovem de 17 anos que talvez quase foi pisoteado. Sabemos lá o que poderia ter acontecido se não fosse a polícia ter intervido. Ah, mas ele não deveria estar lá, porque era uma manifestação contrária? Muito bem. Realmente, talvez ele não deveria estar lá, a ingenuidade, a infantilidade dele. Mas pode explicar. Mas será que justifica? Será que nesses momentos de cataclisma social, nesses momentos de convulsão social, não estamos justamente nessa posição? Desperta, atiça as paixões brutais e inspira o desprezo pela vida. Ah, mas isso é questão de política. Isso é culpa da política. Mas nós vemos também nos jogos de futebol, nas torcidas organizadas, que se degladiam, que chutam, que matam, esses mesmos atos. Nós vemos na história secular as guerras religiosas. Então o problema não está na política. Tão só na política. Poderíamos talvez colocar assim. O problema não está no futebol. O problema não está na religião. Que
que alguns filósofos, alguns historiadores rechaçam-na, porque ainda tem na mente engessada uma imagem de um Deus que está sentado num trono, que é constituído, que tão só são pessoas ainda em desalinho, que controlam, que distorcem a palavra do Cristo. Então não são essas coisas que tão somente estão erradas, talvez. Há alguma coisa por trás disso. Nós nos questionamos. Após todas as grandes lutas que têm ensanguentado a terra, pode-se observar um rebaixamento sensível do nível moral. Nós sabemos disso. Um recuo para a barbaria. Como se poderiam reconciliar umas classes com outras? Apaziguar as más paixões? Resolver os problemas difíceis da vida em comum? Quando tudo nos convida à luta, quando as forças vivas das nações são canalizadas à destruição? Esse é um questionamento que ele está fazendo. Como que nós poderemos então fazer? Se tudo incita, se tudo canaliza essa luta e essa destruição, que maneira nós podemos nos portar? Essa política homicida é uma vergonha para a civilização, e os povos devem, antes de tudo, esforçar-se por lhe pôr um termo, reclamando sonoramente o direito de viver na paz e no trabalho. É atual isso aqui. A causa do mal e o seu remédio estão, muitas vezes, onde não são procurados. É por isso 1000 sistemas, que tem sua razão saudável de existir, para o desenvolvimento intelectual, para nós engrandecermos como coletividade. Mas a causa do mal e seu remédio nós procuramos às vezes onde elas não estão. É por isso que em vão que muitos se têm esforçado por criar combinações engenhosas, muitas combinações. Como se essas combinações engenhosas nós vamos criando e aperfeiçoando caixas. Aí nós pegamos as defecções, o mal, e colocamos dentro da caixa. Como se fosse dessa maneira que nós tivéssemos que fazer. E essas combinações engenhosas. Sistemas sucedem sistemas. Instituições dão lugar a instituições. Mas o homem permanece desgraçado, porque se conserva mal. A causa do mal está em nós, em nossas paixões e em nossos erros. Eis o que deve se transformar. Para melhorar a sociedade é preciso melhorar o indivíduo. É necessário o conhecimento das leis superiores de progresso e de solidariedade. A revelação da nossa natureza e dos nossos destinos. Parece que foi extraído, pinçado de uma coluna de uma revista, de um jornal, da semana passada. Mas talvez nós ficaremos surpresos que esse texto aqui tem 119 anos. E foi tirado do livro de Leon Denis, depois da morte. No capítulo 55, no antepenúltimo capítulo do livro. Questões sociais. Porque não adianta avançarmos tão somente em sistemas econômicos, em sistemas políticos, em sistemas sociais, se todos aqueles que operam esses sistemas, se todos nós que vivemos esse sistema, não progredirmos moralmente, mas nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Fazendo uma analogia, seria como se fôssemos alunos rebeldes e egoístas, apenas trocando de carteiras cada vez mais avançadas, materiais mais avançados, mas ainda assim utilizaremos ele para o egoísmo, para as nossas paixões, e convertendo tudo em detrimento, de qualquer forma, em detrimento da coletividade, não interessando a coletividade. Antigamente tinha os livros, era o caderno, a caneta, hoje tem o tablet, então vai se modificando. Mas, por trás do tablet, há um espírito ainda vacilante. E Paulo de Tarso já tinha dito isso.
poderiam se renovar todas as legislações do mundo. E estas seriam as mais perfeitas, as mais equânimes. Mas mesmo assim o homem não a seguiria, por imaturidade. Que imaturidade seria esta, será? Os movimentos sociais, os movimentos políticos, qualquer movimento, as suas bandeiras, têm seu objetivo saudável. Tem seu objetivo saudável de existir. É o que Engels, o grande filósofo, que veio antes de Karl Marx, no seu materialismo mecanicista, e logo após Marx e Lenin, com seu materialismo dialético, esse confronto, Marx ele traça de uma maneira magnífica como que ocorrem os movimentos sociais na humanidade terrena, mas lhe escapou as propriedades espirituais. Isso realmente escapou. Mas ele veio para trabalhar uma faixa. Porque o trabalho de Cristo é conjunto. O trabalho de Cristo é conjunto. E ele mesmo veio e colheu 12 apóstolos. Ele não veio fazer o trabalho sozinho. Ele veio semear. Então, essas bandeiras têm os objetivos saudáveis, mas quando manipuladas, quando levantadas de maneira... Quando não levantados de maneira equilibrada, dentro do bom senso e da solidariedade, a humanidade inscreve na pauta esses atos desastrosos que mais tarde retornarão. E nós falaremos disso hoje também. Mas e o Livro dos Espíritos? O que ele nos fala? Allan Kardec perguntou na questão 794 e 795, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? E os espíritos, os benfeitores da humanidade responderam, poderia, se todos a compreendessem bem. É sinal que não compreendemos. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências, são leis necessárias, leis especiais. E ele prossegue, qual é a causa da instabilidade das leis humanas? A instabilidade das leis humanas. Nas épocas de barbaria, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. Nas épocas da barbaria, e os benfeitores foram caridosos com a gente, né? As épocas da barbaria, como se fosse tão recuado assim. A proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça indispensável se tornou a modificação delas. Então, o nosso processo, na verdade, esse progresso espiritual que nós fazemos interiormente e coletivamente, é essa compreensão paulatina das leis divinas. Que nem Divaldo uma vez falou numa palestra, quando nós estamos estudando sobre física, quando nós estamos estudando sobre matemática, sobre português, sobre uma pedra, botânica, nós estamos estudando Deus. Porque ali inserido está as leis naturais, as leis de Deus. E nós estamos nesse processo. E no que tange ao legislativo, as leis, elas são realizadas, são feitas, são erigidas, e no decorrer dos tempos nós vamos riscando elas da pauta. Porque nós vemos que elas são obsoletas, não há necessidade mais delas. Mas, na barbaria, os fortes que fizeram e fizeram para si. Quanto mais se aproxima da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão se identificando com a lei natural, que é o nosso objetivo. O extrato vivo da nossa sociedade, o raio-x, puro, nu e cru da nossa sociedade, ele é feito exatamente nas convulsões ciclópicas, que são ciclos, são momentos, são fases da humanidade, que ela chega numa levedura, ela chega num momento de maturação em que ela deve ocorrer alguma coisa. Então essas convulsões são ciclópicas. Mas, nesses instantes, é feito um raio-x. E aí nós perceberemos
qual é a linha, em que posição ocupamos na evolução moral. E nós podemos perceber justamente isso também em casa, com amigos. Quando há um problema, uma situação, e irrompe naquela pessoa e em nós coisas que estavam adormecidas. Então ali naquele momento nós tiramos um extrato, uma foto espiritual da onde nós estamos na posição da evolução moral. E é nesse momento que nós começamos a perceber o que ainda nós temos no coração, individual e coletivamente. O que nós estamos fazendo nesses momentos de convulsão. E Cristo nos conclama, desde tempos remotos, nesses momentos de convulsão e também fora deles, a nós analisarmos uma outra faixa também, que nos instrumentalizará para o trabalho nesses momentos. Ou seja, nós estamos ricos de formas e escassos de essência. Ricos de forma e escassos de essência. Porque ainda acreditamos que tão somente o banquete material nos saciará a fome do coração. Mas nós vemos palacetes recheados de irmãos morrendo de inanição emocional. De inanição do coração. E, inclusive, irmãos invejosos dizem que, mas eu gostaria de ter isso e tal. Mas é o que dizemos. Nós ainda acreditamos que tão somente o banquete material, a matéria, os bens da terra são necessários? Com certeza. Mas é isto que Cristo está nos indicando. Nós olharmos para pontos, procurarmos aonde não são encontrados ainda, como Leon Denis havia pontuado. E eu lembro justamente de um momento de Chico Xavier, que ele tinha ido, ele já era conhecido, e ele tinha ido visitar uma cidade de São Paulo. E juntou-se uma multidão, e ele então, como filho humilde que é, como cisco de Deus, ele falou para a multidão: eu sei porque todos estão aqui. Porque estamos com saudades de Cristo. E é exatamente isso que estamos aqui agora. Que nos reunimos. Assim como na casa de Simão Pedro, há 2000 anos, às margens do lago Tiberíades. Estamos com saudades de Cristo. Nos falta, para alimentarmos o nosso coração, essa água cristalina que saciará nossa sede, que Jesus apresentou à mulher samaritana ao pé do poço de Jacó. É essa água que nos falta. Os sistemas são importantes, faz parte do planejamento, do processo intelectual nosso. Porque são duas asas. Nós sabemos também disso. São duas asas. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia. E descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da Esfinge e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade e sangue sedenta nas margens do Nilo. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos valiosas oferendas aos deuses nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude, para desembainhar as armas minutos depois no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida com Marco Aurélio e ordenávamos a matança de pessoas úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente.
sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos, de Nero a Diocleciano. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemos-nos de servos, aparentemente fiéis ao Evangelho, em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco, esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores, embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se então a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes, sequiosos, de fastígio mundano. E ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto, em nome do Pai magnânimo, que faz refugir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. Por óbvio que essa síntese da história, da nossa caminhada, teve autoria do querido e amado benfeitor Eusébio, no livro No Mundo Maior, no capítulo 3. É uma preleção gigantesca. E aqueles irmãos que não leram, eu convido carinhosamente para pincelarem os olhos naqueles textos maravilhosos. Em especial, toda a coleção de André Luiz tem seus pontos culminantes. Jesus Cristo não veio tão somente para mudar o sistema jurídico, apesar de ter apresentado uma nova visão do Código Penal de sua época, no caso da mulher adúltera. Ele também não veio tão só necessariamente mudar a constituição das classes sociais, apesar de ter convivido e jantado com publicanos e pessoas que eram ditas de má vida, e além de ter se encontrado com a mulher samaritana no poço de Jacó. Ele não veio tão só para isso. Isso é o que nós aparentamos, é o que nos destaca à primeira vista. O primeiro feminista da humanidade, que alguns benfeitores falam que foi Jesus. Então ele caminhou, ele fez tudo isso. Ele sendo inocente, ele não veio tão só, ele não veio apontar as irregularidades procedimentais dos julgamentos arbitrários que os escribas, que os fariseus e que o governador que lavou as mãos e crucificou Jesus. Caso contrário, se ele tivesse vindo apontar essas irregularidades, ele não teria ficado em silêncio, porque ele veio para outra coisa. E quando nós começamos a analisar as pegadas doces e cristalinas do Mestre, penetrando um pouco mais no seu conteúdo divino, nós percebemos que o objetivo principal de Jesus foi varrer a iniquidade de nossos corações. Varrer a iniquidade de nossos corações. Porque ele sabia que o sistema jurídico ia se alterar conforme o tempo, porque é um processo mais fácil. Mas agora ele veio no cerne, ele veio plantar no cerne essa fonte inexaurível, que jamais vai se acabar. Varrer a iniquidade de nossos corações. E a humanidade, nessa caminhada, desavisados e com olhares para outros valores, nós desapercebemos do seu conteúdo divino e imortal. E lembramos também de uma outra passagem, um pouco claro, talvez nós não consigamos ver. Talvez alguns irmãos já conheçam essa história, mas é uma história tão linda e que retrata justamente o que estamos falando, uma conversa dentre várias, mas essa conversa foi Jesus com Simão Pedro que teve. E foi colocado, nós tentamos procurar uma imagem, uma foto do pôr do sol do Lago Tiberíades, mas nós não conseguimos achar,
para justamente nós inserirmos-nos, tentarmos viajar, tentarmos remontar naquela época. Porque Jesus gostava de todas as horas do dia, mas alguns irmãos espirituais falam que ele tinha um carinho muito especial pelo pôr do sol. E que era um momento que ele consolava, que ele realizava suas preleções no monte, na casa de Simão Pedro, às margens do lago. E nós começamos a entender por que ele gostava, que ele tinha um carinho especial pelo pôr do sol. Tanto com o nascer quanto do pôr do sol. Porque é um conjunto policromado, um conjunto de cores tão lindos que nós chegamos a ficar estáticos quando olhamos. E às vezes, na correria do dia a dia, nos falta tão simplesmente pararmos e olharmos o pôr do sol para serenarmos o coração. E é uma tela de graça. É a maior tela do mundo. E nesse dia, os discípulos, em especial Jesus, trabalharam afanosamente. Foram curados, veio pessoas, irmãos da Galiléia, da região e além, para conhecer o Mestre, para pedir a sua cura. E naquele dia foram curados leprosos, que hoje em dia é um termo pejorativo, os portadores de hanseníase. Jesus enxugou as chagas, ele restabeleceu luz nos olhos de muitos cegos, que haviam décadas que não enxergavam. Ergueu paralíticos, que às vezes de nascença já não tinham as pernas fraquejadas. Mas chegou um momento do dia, no final do entardecer, o crepúsculo, Jesus, para descansar, foi em direção às margens do lago Tiberíades, recostou-se numa rocha e começou a chorar. Em seguida veio Simão Pedro, olhando o Mestre, e deduziu, falando com o Mestre, de que ele estava chorando de alegria, porque foram tantos os curados naquele dia. Ele só conseguia enxergar, penetrar na primeira fase, no primeiro olhar, Simão Pedro. Ele estava contente, foram tantos os curados, e é por isso que o Senhor chora. E então veio o ensinamento de Jesus. Ó Simão, tu pensas que o Filho do Homem veio à terra para colocar remendo novo em tecido podre, sem que tu te recordes que o rombo será muito maior? Tu pensas que eu vim para colocar vinho bom, capitoso, em odres sujos para vinagrar? Não, Simão, eu choro de tristeza, porque nesse momento Natanael ben Elias, um dos ex-paralíticos que foi curado, está numa tasca, cercado de amigos alcoólicos, embriagando-se, dizendo: eu vou gozar o prazer até afogar-me, já que o Rabi me reconstituiu a saúde. E a mulher cega encontra-se no interior da sua casa, e eu a escuto dizer: irei vingar-me, por tanto tempo dependi-me daqueles miseráveis que me deixaram na escuridão. Agora que vejo, graças ao Mestre, vingar-me-ei de todos aqueles que não tiveram compaixão e piedade para comigo. E o ex-portador de hanseníase está no leito de uma mulher equivocada e diz: vê, mulher, era lepra, e agora não é nada. E eu vou gozar esta carne até a putrefação total. Ó Simão, eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. O corpo remendado vai romper-se outra vez. A matéria recomposta vai decompor-se, e a visão recuperada se apagará no leito de morte. Não penses, que o meu reino seja de pessoas que se recuperam para ficarem piores. Eu vim instalar na terra o reino de Deus, a cura real, aquela que começa de dentro e não permite mais que o indivíduo enferme. Que proposta! Que proposta! E não é isso que vemos no dia a dia? Pessoas que se recuperam para ficarem piores. Porque dentro ainda há coisas a serem levedadas, a serem purificadas, com a limária, com a forja, com o cadinho do nosso querido planeta. Do nosso querido planeta. Mas, e sobre esses desequilíbrios, esses cataclismas sociais, Jesus veio nos falar? O Evangelho segundo o Espiritismo, será que há alguma coisa nele? E aí nós nos deparamos com essa frase
que às vezes nos esquecemos. De Mateus capítulo 18, versículo 6 a 11, é necessário que o escândalo venha, mas ai do homem por quem o escândalo venha. É interessante isso. Parece que é uma água que faz uma sepsia na nossa mente, essa pequena frase. E no livro Consolador, os irmãos da União Espírita Mineira fizeram um questionamento através das mãos mediúnicas de Chico Xavier a Emmanuel. No livro Consolador, questão 307. Por que Jesus disse: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? E Emmanuel nos responde: num plano da vida, onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário. Como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado. Porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão de pecados. Quando nós analisamos e estudamos a lei mosaica, o Decálogo e as leis civis que foram proscritas por Moisés, no conhecida lei de Talião, nós achamos que Jesus, quando veio à Terra apresentar a lei do amor, revogou a lei de Talião. Mas as duas, uma não é contraditória à outra. Elas se unem. O que seria a lei de Talião? É a nossa lei de causa e efeito. É a nossa lei de causa e efeito. Olho por olho, dente por dente. Mas não é nós que devemos ter a clava da justiça. Porque a clava da justiça só compete à providência divina, que sabe de maneira equilibrada o que há no coração de cada um de nós. E Jesus veio apresentar a lei do amor, o amor que cobre a multidão de pecados. O que ele nos quer dizer também com isso? Significa que no decorrer da nossa história, a partir dos escândalos que são necessários, a partir dos escândalos que aparecem e que desafiam individualmente e a coletividade, nós desastrosamente tentamos arrumar com outro escândalo. É isso que nós vemos fazendo. Surge o escândalo devido aos nossos pretéritos e nós tentamos arrumar desastrosamente esse escândalo com outro escândalo. E vira um ciclo. E por isso que Jesus trouxe o amor que cobre a multidão de pecados. Porque às vezes um irmão vem com a pauta reencarnatória para sofrer às vezes algum acidente. Vamos falar da parte morfológica, da parte do corpo. Não vamos nem atentar na parte psíquica, né, das doenças psiquiátricas. Mas a parte do corpo, que ele vem com um plano reencarnatório para sofrer um acidente, perder um braço. E nós temos casos de irmãos que, devido ao bem que fizeram, a transformação do coração, o amor cobriu a multidão dos pecados dele. Pecados aqui nós referimos ao pecados porque naquele tempo foi utilizada essa palavra pecado. Nós já transmudamos essa palavra, porque é uma palavra mais forte. Nós chamamos de responsabilidade. Mas o amor que cobre essas responsabilidades nossas do pretérito. Porque é isso que Jesus quer de nós. É isso que o nosso Pai quer. E esse amor abnegado, então, conseguiu converter parte do coração dele, conseguiu progredir. E em vez de sofrer um acidente trágico em que iria perder uma parcela, diminuiu-se. Resiste. É as chamadas atenuantes que nós estudamos nos livros dos Espíritos. São as atenuantes. O amor cobre a multidão. Antes de tratar sobre esse ponto, eu passei um pouco antes, mas, como foi nos dito, a providência divina, ela é justa, nós sabemos disso. E as situações, os desafios que chegam individuais e para a sociedade, não há como discordarmos
que há a aquiescência, a concordância de Deus. A pergunta não é o que nós faremos. A pergunta não é, mas esse escândalo, por que desse escândalo? A pergunta é o que faremos desse escândalo? O que nós faremos, como que nós faremos com ele? Nós ajeitaremos da mesma forma que antigamente? Com outro escândalo? Porque na verdade aquele sofisma, os fins justificam os meios, ele não levou em conta a lei da causa e efeito. Ele não levou em conta a lei da causa e efeito. E que nós sabemos. E no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de Humberto de Campos, nós percebemos nitidamente que há um planejamento grandioso dos benfeitores, dos espíritos puros que labutam ao lado de Cristo. Em especial, Eliu, Ismael e a pleiade dos seus irmãos do amor. Há planejamentos seculares, milenares, que eles realizam, reencarnam, que não necessitavam, reencarnam, volta e meia estão reencarnando, para auxiliar. Mas há uma outra parte que não compete a eles. Do que é feita a nação? Senão de milhares e milhões de corações. Não há como. Alguns anos atrás desencarnou Chico Xavier. E tantos outros irmãos passaram. Irmã Dulce, em outras regiões, Madre Teresa de Calcutá. Quantos irmãos vêm nos chamar a atenção para o coração? Mas há necessidade desses milhões e milhares de corações mudarem. Porque é eles que constituem a nação. E é isso que nós percebemos no livro. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Dentre, de maneira condensada, que Humberto de Campos coloca, a síntese, poder de síntese dele, os fatos históricos. E caso contrário, nos arrastaremos longamente entre desastres e dores, como via eleita. Como via eleita, a nossa evolução. Na nossa via eleita, nós escolhemos assim. E eu lembro de uma história de uma criança. As crianças, elas nos ensinam, nós adultos, e nos deixam, às vezes, sem palavras. Porque as crianças ainda não têm a carapaça, a mácula que os convencionalismos humanos encharcam elas. Elas não têm essa carapaça ainda. Então elas falam simplesmente de maneira pura as situações. E aí nós percebemos como nós nos distanciamos, às vezes, de uma pureza simples. E eu lembro, antes de comentar esse caso, eu lembro do meu irmãozinho, que vai fazer 4 anos, que tem a ver com essa situação, de que um dia ia ter uma festinha na escola dele e era para ir fantasiado. E para surpresa nossa, ele falou que ele queria ir de palhaço. E aí nós perguntamos para ele, mas Ney Neto, por que você quer ir de palhaço? Ele falou, para todo mundo rir. Não é isso que nós queríamos? Não era que todo mundo sorrisse? Não era que todo mundo se alegrasse? É uma coisa tão simples. E aquilo, de certa forma, nos tocou. E também aconteceu um fato com esse jornalista. Era um jornalista nas décadas recuadas e que o chefe dele havia falado para ele fazer um artigo, redigir um artigo sobre a paz mundial. Sobre os conflitos, as resoluções dos conflitos mundiais, enfim, sobre a união dos povos. Ele chegou em casa, brincou um pouco com os 2 filhos dele, depois foi para a máquina de datilografar, naquela época da máquina de datilografar, e refletiu, escreveu alguma coisa, mas não demorou muito. As crianças entraram no escritório dele, já fizeram uma algazarra, e ele viu que não conseguiria trabalhar. Então, um acordo foi feito entre eles. Falou, meus filhos,
se vocês deixarem o papai trabalhar, eu vou brincar com vocês. Nós faremos o seguinte. Aí ele veio com um quebra-cabeça de 500 peças. Eram crianças pequenas. Veio com um quebra-cabeça de 500 peças do mapa mundi. Muitas informações, muita coisa. E ele deu o desafio. Quando vocês terminarem de montar, o papai vai brincar com vocês. Aí foram eles pegar a caixa, foram serelepes para um outro quarto. E o papai voltou a reduzir. Em tempo recorde, as meninas entraram de novo no escritório, fazendo uma algazarra, um estardalhaço. Papai, terminamos. E ele ficou estarrecido. Mas como é que pode? Essas crianças, esse trabalho era para durar 1h30 no mínimo, esse quebra-cabeça, elas terminaram em menos de meia hora. E ele então perguntou para as crianças, meus filhos, como é que vocês conseguiram montar um mapa mundi assim tão rápido? Ah, papai, nós não montamos um mapa mundi, nós montamos um homem. Porque no verso do quebra-cabeça havia a figura de um homem. E nós achamos muito mais fácil montar um homem do que montar o mundo. Ele teve um lampejo, um insight. Voltou, foi correndo, por daí as crianças na algazarra, ele não conseguiu jamais pensar nas crianças, ele só digitava. E veio à conclusão de que, para resolver os problemas do mundo, é necessário reconstruir o indivíduo. É necessário construir o indivíduo. E às vezes nós vamos com sistemas mirabolantes para o mundo inteiro. Como se nós pudéssemos encaixotar as nossas iniquidades, encaixotar, e aí está tudo certo. Mas é a transformação que compete a cada um de nós. Também no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Eliú, entre 1600 e 1700, Portugal estava passando por uma dificuldade econômica, por uma crise econômica muito forte. E Eliú, tomado de compaixão, foi até o mestre e começou a falar das situações complicadas que o povo português estava passando. E então o mestre, em consolação, em conforto a ele, falou a seguinte frase: Eliú, acalma o seu coração, acerena o seu coração. Enquanto os homens não integrarem no conhecimento a minha doutrina de amor e de fraternidade, os tratados comerciais serão os necessários jogos de interesses a equilibrarem as ambições. Os tratados comerciais serão os necessários jogos de interesses a equilibrarem as ambições. É como se reuníssemos alguns irmãos aqui para tratar questões coletivas, mas em verdade é o fundo. Na verdade, o que nós estamos discutindo aqui são jogos de interesses para equilibrar as nossas ambições, para a gente dar um jeito nas nossas ambições, para, né, você fica um pedaço, fica um pedaço. Então, quando a humanidade não compreender a minha doutrina de amor e de fraternidade, serão esses os jogos que solaparão a humanidade, que solaparão o povo. E aí no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem uma questão que Jesus já havia falado. Então, como que nós vamos fazer para integrar essa doutrina de amor e de fraternidade que Cristo fala? Há um caminho de luz. Se alguém quiser vir após mim, não é a Cristo que nós queremos seguir? Não é a sua doutrina de amor? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Mas o que é renunciar a si mesmo? E este ponto foi extraído do Evangelho que foi traduzido por Haroldo e sua equipe. No Evangelho segundo o Espiritismo, ali a palavra é renuncia a ti mesmo, né? Assim, mas tem a mesma essência espiritual. Jesus, como psicoterapeuta por excelência, sabia que nós, fazendo a semelhança, que nós estamos numa cova do egoísmo, muito bem acomodados, numa cova do egoísmo. E não saímos dela. Às vezes saímos para atender a um familiar ali que está mais próximo, às vezes um amigo muito caro, mas nós estamos nessa cova do egoísmo.
As dificuldades e os problemas que se sobressaltam na nossa vida são quase sempre solucionados por práticas anestesiantes ou condutas estritamente antifraternas. É dizer, eu tenho um problema, eu vou resolver do meu jeito. Não importa como isso vai refletir na coletividade, desde que resolva o meu problema. Mas é uma pessoa que faz. Mas outras 10 fazem aqui, outras 15, outras 20, 100, 200, 1 milhão. E aí nós temos o que temos, às vezes. Essa saída, o problema não é evitar esforços, porque daí nós permaneceríamos cômodos. Mas o problema é como nós vamos realizar. E isso também chama-se cidadania. O exercício da cidadania não é só no voto. O exercício da cidadania é aprender a trabalhar na coletividade e saber que qualquer efeito que você faça, qualquer ato que você faça, ele vai refletir de maneira danosa ou de maneira benéfica na coletividade. De modo que essa renúncia a nós mesmos, essa saída paulatina da cova, ela é feita por circunstâncias muito sutis da nossa vida. Mas há um guardião. Há um guardião que toma conta dessa cova, chamado orgulho. Quando nós estamos ali nos ajeitando para sair daquela cova, vem o orgulho, não, você vai ficar aqui, porque fulano de tal não se mexeu. Porque lembra o que ele fez? Lembra aquele dia? Não, pode ficar aqui. E então tá. E a gente se acomoda de novo na nossa cova. Então, nós temos que trabalhar paulatinamente. E como? Nas circunstâncias sutis da vida. Porque a providência divina não coloca as nossas limárias, as nossas limas, para lapidar as nossas arestas, ela não coloca longe de nós. É o parente infeliz, é a mãe complicada, é o pai complicado, é os filhos complicados, é guerras familiares. É disso que nós temos que tomar conta. Mas, o que nós utilizamos? Práticas anestesiantes. Nós empurramos com a barriga, indiferentes, e haverá um dia que nós sairemos mais uma vez desse corpinho. Haverá um dia. É o tio da padaria, que nós vamos todo dia pegar pão, e que de alguma forma há algum sentimento complicado ali. Após essa renúncia, silenciando os apupos, silenciando o vozerio interno, as exigências descabidas da nossa cova egóica, nós vamos nos retirando e nós vamos percebendo quais são as nossas verdadeiras cruzes do dia a dia, que são essas circunstâncias muito sutis, muito delicadas. E é ali que nós devemos prestar atenção. Mas nossos olhos se voltam para outros valores. Antigamente, nós achávamos que carregar as cruzes do dia a dia seriam tão somente a piedade religiosa dentro do templo. Se nós executarmos as práticas, as ritualísticas, as liturgias do templo. E aí vem-nos Emmanuel, mais uma vez, chamar a nossa atenção no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. E acredito que muitos de nós já escutamos essa frase, mas vale a pena repetir. Por louvarmos Jesus nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado mais de 1000 vezes. E Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele fala no capítulo 74, nossa cruz. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de modo algum. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. O sofrimento aqui, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é uma flagelação, é uma coisa. Mas o sofrimento justamente se dá nas pequenas questões do dia a dia. É o aborrecimento, a irritação no trânsito. É porque a pessoa fechou você do lado. É o aborrecimento em casa, o aborrecimento dos filhos. E são essas questões que é o causa do sofrimento. O próprio fato de estarmos aqui já é um sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-irracional.
amontoando problemas sobre a própria cabeça. É aquela questão, práticas anestesiantes, ou práticas, nós arrumamos as situações com práticas antifraternas. Nós vamos amealhando problemas sobre a nossa cabeça, cada vez mais. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. É o que nós falamos. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o defeito não pago. Tenhamos, pois, e aqui grifamos, a palavra coragem. Tenhamos, pois, coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. E aqueles irmãos que o assistiram pela internet ou foram na conferência, teve uma palestra do Haroldo que, de maneira muito bonita, ele retrata sobre a ressurreição de Lázaro, que são pontos mortos nossos. Nós temos muitos Lázaros internos que devem ser ressuscitados. É justamente isso. Temos a coragem em nosso anseio de ressurreição e de vitória. Em nós. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inconstante e tomar a nossa cruz. Devemos sair da nossa cova do egoísmo e tomar as nossas cruzes. Por que foi destacada a coragem? Porque é uma das faculdades que devemos exercitar. Tudo é um exercício espiritual. Nós não vamos conseguir chegar e perdoar o nosso irmão por um ato complicado que foi rasgado de cima a baixo o nosso coração, de uma hora para outra. É nos perdões pequeninos. Nós não vamos ter paciência de uma hora para outra. É no exercício espiritual das pequeninas paciências do dia a dia. É esse o caminho paulatino. Aí nós vemos Chico Xavier e tantos outros irmãos que passaram por situações complicadas. Meu Deus, como esse homem tem paciência. Eu queria ter a paciência dele. Pois é. Mas ele passou pelas mesmas fragilidades humanas que qualquer um de nós passa, todos os dias. Então, são o burilamento constante e delicado, orai e vigiai, que devemos ter. E a coragem é um desses pontos do espírito que deve ser exercitado para sairmos do egoísmo e tomarmos a nossa cruz também. Porque é necessário ter muita coragem. Ter muita coragem para sair dos convencionalismos humanos, das iniquidades que ainda imperam. Porque muitos virão contra nós. E Jesus já havia falado isso. Regozijai quando todos estiverem contra. Claro, ele faz uma alegoria, naquele tempo, o hebraísmo, o aramaico, ele apresentava pontos extremos. Então, um ponto extremo é esse. Claro que não necessitamos estar contra todos e fazermos coisas, porque devemos respeitar o processo evolutivo da sociedade no momento também. Mas trabalharmos nós. E a coragem também está no mesmo capítulo da cruz. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também reconhecerei e confessarei diante do meu Pai. O que é reconhecer? Como que nós reconhecemos um filho? Quando ele vive como um filho. Quando ele se porta como um filho. Como ele se esforça para ser um filho. Como que nós reconhecemos um pai? Quando ele se pauta, quando ele se esforça, quando ele exercita as responsabilidades inerentes ao genitor, à genitora, os pais. E aqui nós devemos o quê? Quando reconhecermos Jesus diante dos homens. Como que nós vamos reconhecer Jesus? E aí vem 3 palavrinhas que nos lembrarão. Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm puros o coração. Bem-aventurados os mansos e humildes. É esse sermão do morto, esse cântico que Jesus não parou de cantar até agora, que nós devemos reconhecer de pouco em pouco nos nossos corações diante dos homens.
E aí, não haveria como não colocar essa mensagem, essa frase da querida e amada benfeitora irmã Clara. Quando nós lemos esse livro, Entre a Terra e o Céu, há, sem dúvida, inúmeros benfeitores no decorrer das obras de André Luiz, mas a irmã Clara, nós chegamos até a ficar tristes por ela aparecer algumas poucas vezes nesse livro, porque ela atingiu um estado de amor que nós não conseguimos compreender. Inclusive, André Luiz ficou fascinado com o que a irmã Clara operava. Chegou um ponto no livro Entre a Terra e o Céu que André Luiz e o seu orientador Aulus, eles estavam trabalhando, né, nos pontos que deviam ser trabalhados, assessorando, consolando irmãos, mas chegou um momento que eles se depararam-se com um irmão muito arraigado, muito complicado, com muito ódio. E André Luiz sabia que Aulus ele tinha um conhecimento muito grande do mundo espiritual. E ele falou, André Luiz falou para Aulus, mas meu irmão, vamos lá então, e você conversa com ele. Você vai doutrinar esse irmão. E Aulus então falou, meu querido irmão André Luiz, nós não temos a capacidade e a ciência do amor. Nós precisamos procurar alguém que tenha essa cota de amor. Eu não possuo ela. E aí eles foram atrás da irmã Clara. E a irmã Clara, rapidamente, em uma conversa muito doce com esse irmão, suavizou o coração dele. E do coração, do espírito todo da irmã Clara, irradiou-se multicores. E André Luiz ficou fascinado com aquilo. Falou, meu Deus, o que é isso? E daí Aulus veio, a ingenuidade de André Luiz naquele tempo, e Aulus veio e falou, meu irmão, a irmã Clara, ela atingiu o estado de equilíbrio de todos os fulcros energéticos, ou chamamos de chakras, ou qualquer nome que seja, todos os fulcros, os plexos, ela atingiu o equilíbrio pleno de todos eles. E cada fulcro energético emite um tom. E o que estamos vendo aqui é um show espiritual de luzes. Mas essas luzes são devido à emanação do amor que ela envolve o nosso querido irmão desalentado. São os poderes do Espírito. São os poderes do Espírito que Paulo nas cartas havia comentado. Os poderes do Espírito. E aí então vem essa frase linda, das várias que tem no livro, e que ela fala um momento. Não nos esqueçamos do privilégio de servir. Porque o irmão que está ao nosso lado com dificuldades e nos traz ojeriza às vezes, nos traz aborrecimentos, no trabalho, em qualquer lugar, são privilégios para nós servirmos na causa do bem. Será que nós não podemos ver por esse ângulo? Quando vem um irmão e nos depara, é uma oportunidade sublime. É um privilégio de servir, de fazer valer a causa do bem. E ela coloca ainda mais. Se teu irmão lhe convida à luta e à loucura, olha o nível que ela coloca. Não desprezes a hora de trabalhar pelo triunfo da luz. Não desprezemos a hora de trabalhar pelo triunfo da luz. E para finalizar, não poderíamos deixar de comentar desse livro áureo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que, nos primeiros capítulos, depois de Jesus arregimentar, depois de Elio ter reencarnado como Henrique de Sagres, para remanejar os portos, para constituir a navegação para o Brasil, então há uma festa espiritual. E Jesus entra nessa festa com um estandarte de luz, volta-se a Ismael e confere-lhe o privilégio de servir. E entrega como patrono
do Brasil e entrega esse estandarte. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que cultives com tua abnegação e teu sublimado heroísmo, ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo de paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema, olha só de novo a coragem, de tua coragem e do teu propósito de bem servir. A irmã Clara aí. A causa de Deus. Então nós temos a nossa bandeira, que significa o quê? Ordem e progresso. Mas há uma bandeira muito mais essencial que está dentro e emanando dessa outra bandeira, que veio muito antes. E aí Ismael toma esse estandarte e ele inscreve o que nesse estandarte? Deus, Cristo. E não podia ser diferente. Caridade. Essa é nossa bandeira espiritual. Dizemos isso por quê? Porque essa bandeira é indissociável de nossas vidas. De modo que deveríamos respirar em tudo com essa bandeira. Porque Deus nunca foi somente religião. Porque Deus é a expressão completa da vida. Nós deveremos respirar em tudo com essa bandeira. Dizemos isso também por quê? Porque quando nos deparamos com um irmão com diferenças ideológicas, com diferenças sociais, com diferenças financeiras, com diferenças políticas, se nós olharmos para o olho dessa pessoa, no fundo do olho dela, assim como no nosso, vão ter essas 3 palavrinhas: Deus, Cristo e caridade. A nossa essência é esta. E dizemos isso muito emocionados, porque é um desafio muito grande para a família espírita. É um desafio muito grande para os cristãos. Nesses dias de ibope, de crime e de revoltas desastrosas às vezes. Porque o problema não é a revolta. A irmã Clara também fala isso. Nós devemos ter a revolta, mas uma revolta saudável, porque é um impulso. Mas desde que não convertamos em mais atrocidades, em mais escândalos. Então, nesses dias, são grandes desafios para a família espírita, para a família cristã, para a família do coração do mundo, pátria do Evangelho, para a família da humanidade. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. A vilegiatura carnal passa muito rápido. E pela misericórdia excelsa de nosso Pai, retornamos periodicamente. E chegado ao final de mais uma existência, que pode ser hoje, amanhã, ao tilintar do sino para o regresso, volvemos então, possuídos de angústias, cicatrizes expostas, vinganças tenebrosas arquitetadas com a nossa lógica, o divino tempo malbaratado, entre rixas e intrigas promovidas. Discursamos em tom de guerrilha, nos cabedais da intolerância, e perdendo oportunidades, lançamos ao fogo da animalidade, em viagens incontáveis de extravagância e de beligerância, para então cansados das batalhas alucinadas, como remédio amargo a nos dulcificar, afogamo-nos nas próprias lágrimas da rebeldia rendida. Parem, andrajos, dizermos embargados: eu te perdoo, meu irmão, porque também sou equivocado que necessita de outras mãos, mãos da consolação, mãos da união, libertando da penumbra que sufoca o coração. Não serei eu mais a bradar os instrumentos da tragédia, do horror, arrastando as dores pelos grilhões do orgulho, como um cadáver que respira fatigado, ou ainda como um cão voraz do egoísmo, que planeja abocanhar o mundo para morrer solitário, mas sim colorir a paisagem da vida dos que tombam inertes nas visões enegrecidas,
aos solitários da dor silente, que se escondem ficando ausentes, presentearmos o calor da esperança vitalizadora. Aos paralíticos do carinho, que agridem como aquados felinos, doarmos a afeição espontânea, ministrando o bálsamo da Irmandade Santa. Aos órfãos da bondade, que vivem no palco da crueldade, apresentarmos a legítima manifestação da caridade. Aos inválidos da gratidão, cedermos-lhes o tempo, tomarmos-lhes as mãos e caminharmos juntos pela rota infatigável da sublimação. Aos cegos da fraternidade, engolfados na vaidade, que renunciemos à peleja abominável do ego, alimentando-nos tão só do bem pelo ato de partilhá-lo. A exemplo do Mestre, trilhemos pelas suas pegadas, enfim, em que apenas o amor transformará a humanidade, tocando o universo íntimo de cada irmão, pelo serviço silencioso de nossa própria renovação. Vamos, tenhamos fé, tenhamos coragem, tenhamos força moral para vencermos as montanhas e os abismos áridos de nossos corações, consolados pelo borbotão luzidio, generoso e inesgotável do Pai, que nos ama integralmente. Muita paz, meus queridos irmãos. Que assim seja.